sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Daisy Costa e nesse canal você aprende a fazer as suas roupas do zero. Só que para nós conseguirmos fazer as nossas próprias roupas, a gente precisa de ter um conhecimento além das técnicas em si na hora de executar modelagem e costura, não é? Nem só de máquina de costura vive a fabricação de uma peça de roupa, a gente precisa também de tecidos, né? Então a gente precisa ter uma visão macro, né, da coisa. Então eu vim trazer para vocês aí 5 erros muito comuns na hora de comprar tecidos, principalmente os iniciantes. Bom, tanto as minhas alunas dos meus cursos quanto vocês que me acompanham aqui no YouTube e também no Instagram sempre me perguntam sobre tecidos. E normalmente a pergunta é assim: Daisy, dá para fazer esse modelo em tal tecido? Daisy, tal tecido dá para fazer tal modelo? Então é uma falta de visão sobre que tipo de tecido serve para que tipo de modelo. Eu gosto de dizer que não existe muita regra, né? Eu gosto de ter total liberdade de escolher e quebrar padrões mesmo. Ah, se normalmente faz com tecido X, eu gosto de fazer com tecido Y. Só que eu preciso ter o conhecimento do resultado que isso vai me trazer, não é? Se eu tô dando um tiro no escuro, se eu tô fazendo algo sem saber, eu tenho que ter noção de que pode não dar certo, então vou fazer primeiro um teste, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui: você tem liberdade para fazer suas roupas no tecido que você quiser. 5 dicas na hora de escolher o seu tecido, tá? Primeiro erro muito comum é escolher o tecido pela cor ou pela estampa, ou seja, pela aparência, né? A gente tem a tendência de ir na loja e falar: ai, que tecido lindo! Quantas vezes, gente, não me deixem sozinha. Bota aqui nos comentários se você também já agiu dessa forma. Ai, que tecido lindo, que cor linda, que estampa linda, vou levar. Eu nunca consegui utilizar esse tecido, por quê? Depois eu fui ver que não combinava ou com o meu estilo, ou com o tipo de roupa que eu queria fazer, ou o tecido era difícil demais de costurar. Por alguma razão eu acabei não utilizando, porque eu não comprei com a intenção correta. Não fiz uma compra consciente. É muito importante a gente fazer compras conscientes, né, dos tecidos, porque senão a gente fica com um monte de tecido entulhado no armário sem nenhuma serventia. Então é um erro muito comum a gente escolher pela cor, pela estampa, pela aparência. Não cometa esse erro. Saiba para que exatamente você está levando o tecido. Claro que o tecido nos inspira, tá? Para toda regra há uma exceção. Eu, quando vou comprar tecido, normalmente eu trago sempre a mais do que eu fui comprar. Porque eu chego lá, vejo o tecido lindo, maravilhoso e falo: com certeza eu vou usar esse tecido. Porém, eu estou comprando algo fora do meu planejamento, mas eu sei exatamente quanto de tecido eu vou usar, para que eu posso usar aquilo ali. Então não vai ser uma compra que depois eu não vou utilizar. Eu sei que eu vou usar e para quê, tá bom? Então é importante você ter esse tipo de consciência. Ah, não sei, não posso comprar? Não, você pode comprar, mas sabe que você precisa testar e que pode ser que não dê certo, enfim, tá, gente? Não vá pelo impulso. Eu sei que a gente é muito emotiva na hora de fazer nossas comprinhas de tecidos, mas não vale a pena a gente comprar algo que a gente não tem certeza se vai usar, tá bom? Só pela beleza. Erro número 2. Não saber a quantidade certa de tecido a utilizar. Ou você compra de mais, ou você compra de menos. Então é muito importante você ter um planejamento. Quando eu vou comprar tecido, eu sei que eu quero fazer tal modelo. E mesmo quando eu não tenho planejado fazer aquilo, como na dica anterior, né? Eu compro ali porque eu vejo na hora, eu sei a quantidade de tecido mais ou menos que eu vou conseguir utilizar. Às vezes, bom, no meu caso, eu prefiro sempre comprar a mais para me dar uma margem de erro, caso tenha algum problema no meio da produção, não falte. Se você não tem certeza da quantidade certa, o ideal é não levar, né? A não ser que seja uma oportunidade única. Nunca mais eu vou estar nessa loja, o tecido está acabando, ok. Para toda regra há uma exceção. Mas você comprar muito tecido sem saber se vai usar, vai ficar entulhado no armário. Tecido parado é dinheiro parado. Para você que trabalha com costura, né, que faz encomenda, dinheiro parado. Se você faz roupa só para você, é dinheiro jogado fora, porque você também não está utilizando. Então é bom você ter ali o planejamento do que você vai fazer. Para isso, né, para te ajudar aí a você descobrir quanto de tecido você precisa para qualquer modelo que você vai fazer, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo um vídeo, tá, explicando uma dica, uma técnica para você fazer o teste do encaixe no chão, na cama, em qualquer superfície. Você não precisa ter o tecido em si, mas uma dica para você conseguir calcular quanto de tecido você vai usar para fazer determinado modelo. Erro número 3, que pega principalmente os iniciantes: comprar tecido que escorrega muito e desfia muito. Bom, a
Até a gente conseguir ter um conhecimento amplo sobre os tipos de tecidos, as características de cada um e para que cada um serve, leva um pouco de tempo, porque você precisa desse repertório, né? De você fazer, de você comprar, de você ter o contato, de você ir bastante em lojas, de você fazer um mostruário no seu ateliê, no seu cantinho de costura. Então leva um pouco de tempo. Eu sei que não é de uma hora para outra você saber exatamente, né, as características dos tecidos. E é muito comum, justamente pelo erro número 1, que é comprar pela aparência, você acaba trazendo um tipo de tecido que você não consegue ainda manipular com maestria. Ou seja, você é iniciante, vai lá e compra crepe, chiffon, seda, cetim, viscose. Tudo isso são tecidos, entre outros, tá? Entre outros. Tecidos que são difíceis de trabalhar, né? Até para quem tem habilidade, precisa ter um pouco mais de cuidado. Então são tecidos que escorregam muito na máquina. Principalmente se você trabalha com máquinas domésticas, como essa daqui, ó. Que ela tem essa base alta, não é? A não ser que você compre aquela mesa extensora, né? Para deixar a sua base mais plana. A maioria das pessoas, né? Nem eu tenho essa base. Trabalha com a máquina doméstica, né? A máquina industrial tem a bancada que facilita apoiar o tecido, mas aqui o tecido fica só com esse apoio aqui pequeno, né? Essa área aqui. E aí ele vai escorregando. E isso faz com que você tenha dificuldade para executar o trabalho, te deixa irritada, te deixa pensando que você não consegue, que aquilo não é para você. Quando na verdade foi só uma escolha que não foi ideal para aquele momento, não que seja errada, né? Com o tempo você vai explorando tecidos que são um pouco mais difíceis de trabalhar. Mas no início, o meu conselho é que você não opte por tecidos com composição de poliéster, que você vá para os tecidos de algodão. Então, o tricoline, o linho, a viscose é também muito boa de trabalhar, sim, mas ela é muito fininha. E dependendo da qualidade da viscose, ela desfia horrores. Então, é um dos tecidos que eu mais gosto de trabalhar, porém ele não é muito fácil de manusear. Então, você pode optar pela flanela, pelo viscolinho, é melhor do que a viscose, pelo tricoline, pelo linho, pelo brim, pela sarja, pelo jeans. Então, opte por esses tecidos que tem um pouco mais de estrutura, que desfia pouco, que vinca com facilidade. Então você vai dobrar, vai fazer marcações, ele vai vincar com facilidade também no ferro. Então tudo isso vai fazer com que você tenha bons resultados, né, e não tenha tanto problema na hora de executar o trabalho. Para você fazer testes, né, para você, uma dica extra aqui, opte por tenha sempre um pouquinho de algodão cru no seu cantinho de costura. Não precisa ser um algodão cru com a gramatura muito alta, muito duro, muito pesado. Você pode escolher ali uma gramatura média, né, que tem ali mais ou menos o toque do tricoline. Por quê? O algodão cru ele vai ter a característica desses tecidos que eu estou te falando, ele é mais barato e é um tecido de teste. Então você pode testar o seu modelo, testar a sua costura, ir treinando no algodão cru antes de investir em tecidos, né, finais, né, para você fazer suas peças que são realmente mais caros, né? Não vale a pena a gente estragar tecido, tá bom? Erro número 4. Comprar tecido sem ter a máquina de costura ideal para costurar. Gente, a quantidade e a variedade de modelos de máquinas de costura que a gente tem disponível no mercado é infinita, tá? Tanto de marcas, por exemplo, essa aqui é uma máquina básica para qualquer pessoa que vai começar a costurar. Esse modelo de máquina aqui é da Eugene, certo? É a Premium. Só que, assim como essa, tem centenas de outras, tá? Centenas não, dezenas de outras marcas que oferecem o mesmo tipo de, né, funções, mas com algumas características diferentes. Então, só nessa máquina aqui você já vai ter que fazer uma pesquisa bem grande. Tem também o overlock. Dentro dessa categoria overlock doméstica tem o ponto cadeia, que é esse aqui, tem outro overlock semi-industrial, tem a interlock, tem o overlock industrial, tem a máquina reta industrial, tem a galoneira. Então tem uma série de máquinas diferentes no mercado que todo iniciante... Gente, é uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram. Deise, estou começando a costurar, qual máquina eu compro primeiro? Inclusive, esse é um artigo que eu escrevi há cerca de 10 anos atrás no meu blog, que eu nem escrevo mais no meu blog, mas ele é um dos posts mais acessados até hoje, comentados. Então todo mundo que tem, e de vez em quando eu vou atualizando, né? Preciso atualizar inclusive com essas duas máquinas aqui. Então conforme eu vou testando máquinas novas, eu vou acrescentando lá nesse artigo. Todo mundo que me pergunta sobre qual máquina comprar primeiro, eu indico esse link, eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo e vou lembrar também de deixar no topo dos comentários.
para você que tem dúvidas sobre qual máquina comprar, tá? Porque realmente você tem que levar em consideração uma série de fatores, não só o tipo de máquina, para o tipo de trabalho que você vai executar, como o poder de investimento que você vai ter, como o espaço que você tem na sua casa, como o tipo de serviço que você quer fazer. Então é uma série de coisas que você precisa analisar para não investir numa máquina errada. Então, por exemplo, essa máquina costura tecido plano, mas ela não costura malha. Essa máquina costura malha e tecido plano. Então, dependendo do que você vai costurar, vamos dizer que você só tem essa máquina aqui, aí você vai lá e compra uma malha. Uma malha de fazer roupa de academia, de fazer biquíni, porque você quer fazer uma blusinha de malha, um vestidinho de malha. Chega lá na hora de costurar, você não consegue, o ponto arrebenta, o ponto pula, você fica super estressado, porque essa não é uma máquina de você costurar malha. E, por falta de conhecimento, você acabou investindo no material que você não vai conseguir executar o trabalho. Tem vários truques na internet, inclusive eu já fiz, vou tentar deixar todos esses links aqui, gente, se eu esquecer me cobre, tá nos comentários. Como costurar malha na máquina doméstica, também é um dos vídeos mais acessados aqui do canal, que eu fiz há anos atrás e que são dicas super atuais que você pode colocar em prática também. Mas são paliativos, né? São coisas que você vai fazer truquezinhos, dá muito trabalho que você precisa, né, fazer gambiarra. Não é a máquina ideal. Então você acaba encontrando uma série de dificuldades e impedimentos porque te faltou conhecimento em saber que esse tecido eu não tenho máquina para costurar isso, né? Então é importante você entender sobre os tipos de máquinas para você poder investir em materiais que você vai conseguir trabalhar, beleza? E para fechar esse vídeo, o quinto erro mais comum entre os iniciantes na hora de comprar tecido é pensar só no tecido, não dar a devida atenção aos insumos, ou seja, as linhas, os fios e principalmente a agulha ideal para cada tipo de tecido. Então, é um conjunto de fatores que a gente precisa pensar na hora de costurar. Muita gente fala assim, vou costurar, acha que é só pegar o tecido, sentar na máquina e costurar. Não é bem assim, gente. A gente precisa pensar em tudo. O que eu vou fazer? Eu vou usar entretela? Eu vou usar zíper, né? Porque a gente tem que pensar em calcadores. Eu tenho um calcador para usar fazer esse tipo de acabamento? Bom, eu tenho linha da cor do tecido. Se eu for usar o overlock, eu tenho fio do overlock. E a agulha, que é o principal, né? Qual é a gramatura do meu tecido? Gramatura é o peso, né? A espessura do tecido. Quanto maior a gramatura, maior é a agulha que você precisa usar, né? E os tipos de agulha também são variadíssimos. Então a gente tem agulha para malha, que é a agulha ponto bola, né? A pontinha dourada. A gente tem as numerações das agulhas. Tem agulha para máquina reta doméstica, para máquina overlock doméstica, para máquina industrial, cabo fino e cabo grosso. Então vai depender do modelo da sua máquina. Se você vai costurar, por exemplo, tecidos bem fininhos, seda, cetim, chiffon, né, tecidos muito finos, eu indico agulhas entre 8 e 10, né, são as agulhas mais fininhas. Quando você começa a ir para os tecidos de algodão de médio, né, de média gramatura, então a viscose, o tricoline, o viscolinho, até mesmo o linho, você pode usar as agulhas 11, 12, no máximo 14. E os tecidos mais grossos, como o brim, a sarja, o veludo cotelê, o jeans, né, e outros tecidos mais grossos, você pode partir da agulha 14 até 18. Então você precisa ter essa atenção. Aí você vai pegar lá uma viscose e vai costurar com uma agulha 14, que normalmente vem na máquina. Vai fazer um buracão na sua costura e ela vai rasgar, né? E aí vai ceder. Você está usando a roupa, daqui a pouco a costura está rasgada. Né? Por quê? Porque você não deu a devida atenção a outros itens que também são importantes na hora de costurar. Agora eu vou te pedir para você comentar aqui abaixo desse vídeo qual desses erros você já cometeu na hora de comprar o seu tecido. Não me deixa sozinha, porque eu já cometi praticamente todos esses erros. Conta aqui, vamos interagir. Não esquece que a sua interação é muito importante para o crescimento do canal. Deixa seu like, seu comentário. Um beijo e até a próxima. Tchau!